Graças e paz a todos, amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Domingo agora vamos estar estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, da nossa EBD. Em primeiro lugar, quero pedir aos amigos e irmãos que nos assistem, se inscrevam em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Lá no YouTube você vai assistir vários vídeos de aulas anteriores, né? E dessa aula e de outros vídeos que a gente grava também sobre o que a Bíblia diz e a Bíblia não diz, tá bom? Explicando alguns versículos, alguns textos até das Sagradas Escrituras. Queridos, a lição que vamos estudar de domingo é a lição de número 7, tá? Estamos estudando todo esse trimestre sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E de domingo, precisamente, será o dia 18 de fevereiro de 2024, a gente vai estar estudando o ministério da igreja. É muito importante esse assunto, muito relevante, até porque muitos ainda não entenderam que a igreja precisa de governos, e Deus pôs governos na igreja, né? E ainda hoje, na nossa atualidade. O textuário da nossa lição nos deixa claro, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 11 e o verso de número capítulo 4 e o verso de número 11. A nossa verdade prática ainda nos diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Obviamente que são dons ministeriais e dons específicos. Nem todos são apóstolos, o texto vai dizer, nem todos são profetas, nem todos são mestres e assim por diante, tá bom? Porém, há dons específicos, há dons espirituais dado a toda a igreja e dons espirituais específicos, dado a alguns que têm um chamado específico por Deus, dado pelo Espírito Santo a cada um esse dom, tá bom? A lição, ela já inicia, eu vou falar aqui da introdução, mas antes mesmo da introdução, eu queria apresentar alguns livros que seria interessante, que vai ser interessante para você estudar essa lição. Um dos livros é esse aqui, ó, Teologia, Fundamentos, ou seja, Fundamentos da Teologia Pastoral. Ele vai ajudar muito também dentro dessa perspectiva de governos. Temos também esse aqui, da nossa CPAD, de Nemuel Kessler, né? A crise de integridade no Ministério Pastoral. E aí ele vai falar as qualificações, pelo menos 21 qualificações para o Ministério Pastoral. Tá bom, meus amados? Depois a gente vai estar citando algumas partes dele aqui para vocês, na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa aula. Tá bom? Na introdução aqui, como os irmãos já me conhecem, eu gosto de fazer uma introdução, mesmo tendo já a introdução aqui, tudo prontinho, do nosso comentarista José Gonçalves, pastor José Gonçalves, mas eu gosto de colocar aqui bem claro a introdução. E eu coloquei aqui, ó, nessa introdução, nessa lição a gente vai apresentar o ministério e suas diferentes funções e ofícios, tá? As qualificações que a Bíblia exige para o exercício ministerial. Todo cristão, a gente vai mostrar aqui essa lição, que todo cristão exerce um ministério, tá? Todo cristão exerce um ministério sacerdotal. É bíblico isso aí, é inegável, tá? Também as Escrituras nos mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, tá bom? Eles servem a igreja buscando o aperfeiçoamento dos santos. Ok, meus amados irmãos? Tudo é pela misericórdia e a graça de Deus. O dom, já está dizendo, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. O primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim, a palavra-chave é ministério, não poderia ser outra, né? O primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim, o ministério sacerdotal
de todo o crente. Todo crente exerce um ministério, sim, é um ministério sacerdotal. E a gente vai ver aqui, na medida do possível, como foi sendo assim, crescendo isso aí. Até mesmo que a teologia ela é progressiva, ela vai crescendo, vai se desdobrando ao longo dos anos, tá bom? Então, ó, o ministério sacerdotal de todo crente. Inclusive, a gente estudou uma lição anterior, né? E o texto áureo já nos falava sobre isso, na carta do apóstolo Pedro. Mas vamos rever aqui. O sacerdócio no Antigo Testamento. Havia um sacerdócio no Antigo Testamento? Obviamente que sim, havia. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, o sacerdócio no Antigo Testamento. Os cabeças da família eram os seus sacerdotes. A gente vai ver aí, ó, a função do sacerdote, né, na era patriarcal. A gente vai ver no capítulo 4, versículo 3, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. A gente já vai ver aí é antes da era patriarcal, né? Mas na era patriarcal a gente vai ver Jó. Jó era um pai sacerdote. Se você abrir a Bíblia, no capítulo 1, e o versículo 5, vai dizer que ele orava, intercedia pelos seus filhos a Deus. Sempre seus filhos se reuniam na casa do irmão mais velho e ele orava, pedindo a Deus perdão, para que se aqueles filhos viessem a se ficar bêbados e ali blasfemar de Deus em algumas coisas, para que Deus tivesse misericórdia daqueles seus filhos. Então, pai Jó era um pai sacerdote, a gente vê isso na era patriarcal, tá bom? A gente vai ver também Abraão, no capítulo 12, versículo 8, Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão era o sacerdote do seu lar, da sua casa, tá? A gente vai ver Isaac, ele fez também o seu sacrifício. Jacó também era um pai sacerdote, ele fez seu sacrifício, tá bom? E a gente vai ver aqui que, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função, né? Abraão, Isaac, Jacó. E Israel, como nação, foi posta como sacerdote para todos os povos. A gente estudou isso no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 6. O Senhor colocou a nação de Israel como sacerdote para outros povos. Amém? Então, olha, no Monte Sinai, né, o Senhor limitou ali a prática sacerdotal à família de Arão e a tribo de Levi. A gente vai ver isso em Êxodo, capítulo 28, versículo 1, e em Números 3, 5 e 9. Tá bom? Ele limitou essas duas famílias, de Arão e a de Levi. Já no segundo subtópico da nossa lição, amados, diz assim, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então a gente vai ver que no Novo Testamento, o sacerdócio da antiga aliança, né, era como um tipo de Cristo, tá bom? A gente vai ver isso em Hebreus, no capítulo 8. Eu gostaria de ler aqui, eu citei vários versículos e não li ainda, mas eu gostaria de ler Hebreus, no capítulo 8 da carta aos Hebreus, e o verso de número 1, que diz assim, o que nós estamos afirmando é o seguinte, Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, é o nosso sumo sacerdote, tá bom? E está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Amém? Então, olha, era um tipo desse sacerdócio de Cristo. A gente vai ver aqui que operou, né, o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Tá bom? A gente vai ver que enquanto o sacerdócio ele foi limitado na ordem de Arão e Levi, Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, é superior
a questão do sacerdócio levítico e arônico e passou isso para a igreja. Tá certo? A gente vai ver em 1 Pedro, eu não quero ser taxativo, mas eu quero ler para a gente corroborar com a ideia principal aqui desse pensamento, tá? 1 Pedro, capítulo de número 2 e o verso 5, ele nos diz assim, a palavra do Senhor. E agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos. Deus nos fez sacerdotes por meio de Cristo. Por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Deus nos fez sacerdote através da pessoa de Cristo. Ele passou para nós aí, né, essa responsabilidade. E aí, em Apocalipse 5:10, também o texto vai falar sobre isso. Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 5, e o verso de número 10. Tá? 5:10 diz assim, ó, a letra é pequenininha aqui, mas... E os reuniu no reino e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Glória para Jesus. Isso aqui já é um estágio final lá. Então, ó, Jeremias 31 e 34 vai falar sobre isso. Então, logo se debaixo da antiga aliança, o sacerdote era um ministro do culto, tá bom? Era aquele que apresentava o povo a Deus, que intercedia pelo povo a Deus, que fazia o sacrifício lá, uma vez por ano, ia lá e oferecia a Deus aquele sacrifício, ministrando, né? Na nova aliança, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Enquanto na antiga aliança o sacerdote oferecia um animal, né? Tinha que sacrificar um animal, dependendo do tipo do pecado, das condições da família, ele sacrificava um animal e oferecia um sacrifício morto. Paulo vai dizer em Romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, na nova aliança. Romanos capítulo 12 e o verso 1 e o 2, tá bom? Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. A gente vai ver Hebreus também 13 e 15, vai falar um pouco sobre isso, Hebreus 13 e 15. Eu sei que a aula fica um pouco mais longa, meus amados, mas é necessário para que a gente possa entender melhor o contexto da lição. Hebreus 13 e 15. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel, quando se rebelou contra ele no deserto. Tá bom? Hebreus 13 e 15. 13 e 15. Então tá errado aqui, eu li o 13 e 15, perdão. Hebreus 13 e 15, melhor dizendo. Vamos contextualizar aqui. 13 e 15. Ele nos diz assim: com o auxílio de Jesus, agora, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus. Tá bom? Não precisa mais ir até o sacerdote, para o sacerdote oferecer, não. Nós, com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao confessar aos outros a glória do seu nome. Elogiamos a esse Deus, adoramos a Ele, proclamamos que Ele é o Senhor, tá bom? Então, ó, como fruto dos nossos lábios. Intercedemos pelos outros. A gente vai ver em 1 Timóteo 2 e 1. Hebreus 10, 19 e 20. Proclamamos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vai ver isso na carta de Pedro, 1 Pedro 2 e 9. 2 Coríntios 13 e 13 também vai nos falar algo. Então, no terceiro subtópico, a gente vai observar agora, já aprendemos, né, que o sacerdócio, ele na era patriarcal, ele na nação de Israel, ele agora no Novo Testamento, sabe, passou para cada um de nós, como servos do Senhor e membros desse corpo de Cristo que é a igreja. No terceiro subtópico nos diz: uma doutrina bíblica resgatada de forma resgatada na reforma.
Mas antes mesmo aqui do terceiro subtópico, eu li aqui da lição, mas vou também passar para vocês alguma coisa que eu escrevi aqui, tá bom? A igreja é o sacerdócio universal e o sacerdócio universal de todos os crentes. A gente já falou em 1 Pedro, na antiga aliança, o sacerdote era ministro do culto, né? Na nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo a Deus, em sacrifício vivo, sendo agradável. Ministramos o louvor, como já falei em Hebreus, intercedemos pelos outros, tá bom? Que é um papel do sacerdócio também, do sacerdote. Somos sacerdotes do rei, 1 Pedro 2:9. E mantemos comunhão direta com Deus, 1 Coríntios 13:13. Que coisa maravilhosa, né? Vamos ver o terceiro subtópico agora, amados, que nos diz assim, terceiro subtópico. Uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. A gente vai observar que no catolicismo romano, né, romanista, o sacerdócio é limitado à figura do padre. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Eles limitam essa ideia de sacerdócio apenas para o padre. Quando não demais, nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo. Ou seja, na verdade, o representante de Cristo não é o Papa. O representante de Cristo é o Espírito Santo. O Papa usa uma roupa que, em latim, tem um significado Dominique Dux Clero, né? Representante de Deus na Terra. Mas o único representante de Deus na Terra, biblicamente, à luz das Escrituras, se chama o Espírito Santo. Ele disse, eu irei ao Pai e enviarei um outro Consolador, da mesma espécie que eu, ali no grego, ele está dizendo da minha mesma espécie, que vai estar convosco até a consumação, que estará convosco. Né? E ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, porque o Senhor é onipresente, tá bom? Mas ele envia agora o Espírito Santo, da verdade, e esse é o que representa diretamente a pessoa de Cristo. Então não é o Papa, não é o Padre, a representação é do Espírito Santo. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdote universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana, né? A gente vai observar aqui, eu coloquei aqui alguns detalhes sobre isso, e eu queria passar para os irmãos. Ó. No catolicismo romanista, né, o sacerdócio é limitado à figura do padre, do Papa como vigário de Cristo, que o nome Papa já tem o significado de Pai eterno, e o único Pai eterno que eu conheço é Deus, não tem outro Pai eterno, tá? Deus não tem princípio de dia, nem fim, ele é atemporal, diferente da figura do Papa, papal. Eles rejeitam a função sacerdotal, né? Para os membros o Papa é considerado vigário de Cristo na Terra, ou seja, o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio, como já tinha falado, foi uma obra da Reforma Luterana no século XVI pelo reformador alemão Martinho Lutero, né? Que pela Igreja Romanista é conhecido como o Diabo Lutero, enquanto para nós cristãos foi um grande exemplo, um grande servo de Deus, que fez muita diferença, tá bom? Essa é apenas uma das heranças da reforma, existem várias outras, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. No segundo tópico da nossa lição, ainda nos fala assim, a estrutura ministerial do Novo Testamento. E aí agora a gente parte mais para a ideia do ministério no Novo Testamento, tá? Eu falei sobre o sacerdócio, né, universal de cada crente, o sacerdócio patriarcal, posterior ao patriarca, depois patriarcal e agora atual, tá bom? E agora como forma de governo. A estrutura ministerial do Novo Testamento. Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 11, o ministério quintuplo. Ou seja, ele vai citar 5 tipos de dons que cabe à ideia ministerial. O texto de Efésios 4:11, né? A gente vai observar aqui, eu coloquei, que primeiro Deus deu Cristo à igreja. É bom a gente lembrar isso, Efésios 1, 22 e 23, como cabeça. Depois o Espírito Santo, tá bom? Ele dá o Espírito Santo para ir aí administrando tudo isso, tá bom? E aí a gente vai ver que
Em primeiro lugar, capítulo 4 e 11. Vamos ler para respaldar. Ele diz assim, diz Deus, o texto diz, né, Efésios 4 e 11, diz que Deus pôs na igreja. Quem pôs? Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quintuplo da igreja. Em primeiro lugar, Deus pôs apóstolo. Ele pôs apóstolos. Alguém enviado em uma missão. O comentarista vai colocar aqui. Coloquei aqui que é importante a gente observar alguns requisitos, né, que podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Em primeiro lugar, ele tem que ter estado com o Senhor Jesus. A gente vai ver isso em Atos 1, 21 ao 22. Ele tem que ter visto o Senhor Jesus. Ele vai estar, obviamente, também vai ver o Senhor Jesus. Atos 9, 1 ao 3. Ele tem que ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Atos 1 e 22. Ele tem que ter operado sinais e maravilhas, né? 2 Coríntios 12, 1 ao 5. Então, os apóstolos, eles são considerados, chamados de fundamentos da igreja. Os apóstolos são chamados os fundamentos da igreja. A igreja, ela está fundada na doutrina dos apóstolos, que obviamente eles receberam do Senhor. Os apóstolos foram os receptores originais da revelação de Cristo, distintiva, né? A gente vai ver isso em Efésios 3 e 5. Então, eu coloquei aqui uma observação. A noção de sucessão apostólica é um dogma humano. Não existe sucessão apostólica. E não é uma doutrina, né, do Novo Testamento. Entretanto, em sentido secundário, a gente vai observar que ainda há apóstolos, homens de elevada autoridade conferida por Deus. Tá ok, minha gente? Conferida por Deus. Os quais têm a cumprir serviços especiais de grande importância à igreja. Obviamente que dentro da classe original ali dos 12, só foram aqueles 12, né? Não se repete mais. Mas a gente vai ver que, posteriormente, a gente vai ver Paulo, vai ver alguns outros nomes que são citados no Novo Testamento, e vamos observar. Se os irmãos quiser aprender um pouco mais sobre essa lição, sobre esses temas aqui, estude essa lição que a gente já estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais. E aí o pastor Elinaldo Renovato, ele vai trazer uma exposição muito mais clara sobre esse assunto, com mais detalhes, que não dá tempo de a gente colocar aqui para os irmãos, tá bom? Mas como estamos falando aqui sobre apóstolos, aqui profeta, apóstolos, ele vai fazer uma colocação bem interessante aqui, tá? Ele bota aqui, ó, apostolicidade. Aí vem uma pergunta, porque assim, dentro dos dados da questão originais dos apóstolos oficiais lá de Cristo foram 12, né? Sabemos que morreu depois Judas e aí teve um substituto, mas são 12. Aí ele colocou aqui, ó, apostolicidade atual. Ainda há apóstolo? Aí vem a pergunta, né? Colocou aqui, ó, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos, como os 12, não mais existem. Já a palavra de Deus diz que durante o milênio, né, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19 e 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da igreja, da Cidade Santa, Apocalipse 21, 12 ao 14. Então são 12, não tem outro, tá bom? Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica, como a igreja romanista diz, que Pedro, né, ali assumiu, foi passando para outros, até chegar ao que está na atualidade. Já tem um segundo tópico aqui da outra lição, dos apóstolos fora dos 12. Existe, com outras condições. Ó, a carta aos Efésios
apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton afirma-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dotados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo de Barnabé, está claro isso no texto de Atos 14 e 4, né? E depois o verso 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, tá bom? Romanos 16 e 7, e ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Obviamente, irmãos, que tem muitos hoje que se intitulam apóstolo que não têm essas características, então não é considerado um apóstolo, como esses aqui. Porém, sabemos que o dom ministerial apostólico ainda está em evidência e que há exceções dentro dessa perspectiva. No terceiro subtópico aqui da outra lição, né, de dons espirituais ministeriais, ele vai dizer: não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por alguns evangélicos para justificar a exigência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Tá bom? Então, acho que ficou claro aí essa questão do apostolado. É isso? Agora vamos ver o outro dom que a lição também nos fala sobre ele. Profeta. Né? A igreja foi dado apóstolo e profeta. O profeta no molde do Antigo Testamento, obviamente, não existe mais. Né? A palavra profeta no hebraico é nabi, que significa porta-voz ou autorizado ou oficial, tá bom? Autorizado ou oficial. Porta-voz, autorizado ou oficial. Já no grego é profetes, né? Profetes, que significa advogar ou discursar em público. Sabemos que o último profeta da lei, o próprio Senhor Jesus foi que disse isso, o último profeta foi até João, os profetas da lei. Mas aí o dom do profeta e o ministério profético também vai dar continuidade no Novo Testamento. Um pouco diferente, mas vai dar. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. A gente vai ver isso em Atos 15 e 32. Tá? Trazia a revelação do futuro, está em Atos 11, 27 ao 29. Só que as escrituras, ela distingue o ministério de profeta do dom de profetizar, de profecia. Tá certo? Nem todo mundo que profetiza, ele é um profeta como um ministério. Ele tem um dom de profetizar, mas ele não tem um ministério profético. Tá certo? Efésios 4 e 11, 1 Coríntios 12 e 29. Ele vai dizer, são todos profetas? São todos apóstolos? Obviamente que não. Tá ok? Então, somente alguns eram dados à igreja como profeta realmente a nível ministerial. Efésios 4 e 11, vai mostrar isso. Enquanto todos podiam exercer o dom da profecia, sem necessariamente ter um ministério de profético, tá certo? Então, vamos ver aqui, no caso do Novo Testamento, como seria o ofício do profeta neotestamentário? O profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar dele algumas vezes predizer o futuro. A gente vai ver muito esse caráter da questão profética no próprio apóstolo Paulo, em outros apóstolos e em pregadores, que tem esse dom também, né? Apesar de não exercer o título como oficial, chegou o profeta, né? Mas tem esse dom e é exercido, de certa forma. Vamos à terceira letra aqui, né? A letra C. A igreja também a igreja evangelista, ou seja, é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, de vidas. E a gente vai ver esse perfil em alguns diáconos da igreja, tá? E presbítero da igreja, fazem a obra de um evangelista, né? Paulo recomendando lá a Timóteo, e a gente vai ver Filipe fazendo isso aí
com maestria. A gente vai ver na vida de Estevão com maestria essa questão evangelística e na vida dos discípulos também, né? Dos discípulos. Então, eu coloquei aqui uma observação. Evangelistas notáveis. A gente vai observar alguns evangelistas notáveis. Inclusive, eu peguei aqui dessa lição algumas informações e queria passar para vocês também. Evangelistas notáveis, tá? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a gente na história, vamos ver alguns, como John Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra, além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras. Ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. Era um verdadeiro evangelista. Vamos ver a história também de um outro evangelista da questão histórica. A gente vai ver Jonathan Edwards, um pastor congregacional do século XVIII, que viveu para pregar o evangelho de Cristo. Não há sermão mais famoso da história que pecadores na mão de um Deus irado. Tá bom? Ele participou do movimento de grandes avivamentos e despertamentos espirituais em seu país, nos Estados Unidos da América. Quando ele pregou esse sermão, pecadores na mão de um Deus irado, diz a história que muitos que ouviram se agarravam nos bancos da igreja para não cair no inferno. A sensação era tão grande, tão real daquilo que ele pregava, que era como se aquelas pessoas não se agarrassem no banco, cairia no abismo do inferno. É tremendo, foi tremendo. Um outro grande evangelista, que é conhecido também, renomado na história, é o David Wilkerson. Tá? Wilkerson. É o pastor David Wilkerson. Ele iniciou o seu ministério no ano de 1958, em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra que é muito conhecida dele é A Cruz e o Punhal, né, que foi transformada em livro e em filmes. Muito popular se tornou. Eu assisti quando era jovem, ali ainda garoto, na escola ali em Pernambuco, na escola Kennedy. Então, narra esse período da vida de Wilkerson, né? Ainda há outras obras desse grande evangelista, faminto por mais de Jesus e Toca a Trombeta em Sião, ambas editadas pela CPAD. Não é isso? Então, queridos, maravilhoso, são homens de Deus, e tem outros que a gente poderia citar, Daniel Berg, Gunnar Vingre e outros, né, que são verdadeiros homens de Deus. E aí vem a letra D, que é falando sobre pastores e mestres. Eu resumi um pouco, porque já é mais conhecido de nós a ideia do pastorado, e esses outros são menos conhecidos, então eu estiquei mais o assunto. Então, pastores e mestres. Pastor é apacentador, é aquele que apacenta, aquele que aconselha, tá? Aquele que administra a igreja do Senhor, aquele que ora também, que intercede, que leva a cruz um dos outros, né? Tem até um tema de um livro que eu pretendo escrever, que é Quando a Cruz Fica Mais Pesada, e se identifica muito com a vida pastoral do pastor. João capítulo 21, versículo 16. E tem um pastor mestre, que é aquele que se destaca um pouco mais, que se torna até escritor de livros e destrincha vários assuntos teológicos, doutrinários, e aí acrescenta muito a igreja. A gente vai ver em Romanos 12, 7. Seu ministério é ensinar que haja dedicação no ensino. Pastores que conhecem as línguas originais, hebraico, grego, aramaico, e que são muito estudiosos, entra dentro dessa classificação aqui de pastores mestres. Tá bom, meu amado? Então, segundo subtópico, do segundo ponto ainda, o serviço de diácono e presbítero. Serviço de diácono, a gente vai observar que, primeiro, houve a instituição dos diáconos. É bom a gente deixar bem claro que esses homens têm algumas características, e eu vou reler, porque a gente já leu em outras lições, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, e o verso 1 ao 7, ele vai falar da instituição desses homens, e por que foram instituídos, e para que foram instituídos. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve números
murmúrios, né, de descontentamentos. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que as distribuições diárias não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Você vê que eles distribuíam alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão de servir a igreja, de servir as viúvas, de distribuir os alimentos. Esses servos de Deus, né? Então podemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. E isso agradou a todos e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, de Antioquia, e assim por diante. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram por esse motivo. Então eram homens que estavam a serviço da igreja, né? A lição, o comentarista vai citar aqui algumas vezes que são citados os nomes de diáconos e apóstolos, diáconos e presbíteros. Ele diz que o verbo grego diácono significa servir, né? Ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece como esse sentido de servir. Então, diácono era para servir, tá bom? No contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Hoje, obviamente, atualmente, a gente sabe que os diáconos eles servem a Santa Ceia, eles levam as pessoas que estão enfermas. Ele também deve trabalhar na questão administrativa da igreja, em algumas áreas, e assim por diante. Tá bom, amados? Então, o diácono era um serviço. O diaconato era um serviço dedicado à esfera social da igreja, tá bom? Vamos agora à questão, e o presbítero? O presbítero é um termo mais abrangente, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, por causa do tempo também. Em outra oportunidade eu gravarei esse assunto detalhado só sobre ele. Em Atos 14, 23, vai falar sobre o termo que é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas, tá? Que tomavam conta lá das igrejas, supervisionavam. Paulo, em Timóteo 5,17, afirma: os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino da palavra, tá bom? Então, dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava e presidia ou exercia alguma função pastoral, com base em Atos 20 e o verso 17. Tá bom? Vamos agora para o terceiro tópico da lição e o último da nossa lição, que é as qualificações, e aí eu vou entrar um pouco nesse livro aqui. Ó. As qualificações, obviamente com base nas escrituras também, no texto sagrado, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente embasar a palavra. Timóteo, no capítulo 3 e o verso 1 por diante. Ele vai dar as qualificações, os requisitos. O comentarista da lição, ele colocou aqui dividido em duas partes. Eu vou colocar eu vou colocar entrelaçado em um e outro, tá? Ele colocou aqui separando as qualificações de natureza moral, né? As qualificações para o ministério, qualificação de natureza moral e as qualificações de natureza social. Eu vou colocar um entrelaçado ao outro, para os irmãos entenderem. Eu vou colocar assim, pelo motivo do texto, tá?
falando sobre o que ele deve fazer, né? O que um ministro, um obreiro, ele deve fazer, deve ter essa qualificação, e o que não deve. E, obviamente, se a gente fosse falar sobre todas elas, citaríamos aqui aproximadamente 21 qualificações do obreiro. Eu já tenho isso por escrito, depois eu vou passar para os irmãos aí, tá? Entre elas está que o obreiro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, prudente, vigilante e temperante. Quarto, sóbrio. Quinto, modesto, ordeiro, honesto. Sexto, hospitaleiro.